Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, nós retornamos então com a nossa catequese sobre a Santíssima Trindade e hoje veremos o ponto número 2, Deus na sua vida íntima. Vamos lançar um olhar agora a partir da revelação, daquilo que Deus se revela, vamos lançar um olhar até a Santíssima Trindade, na sua vida íntima. Então, Deus não somente possui uma vida íntima, mas Ele é a sua vida íntima. Ele se identifica com ela. E esta vida íntima de Deus, ela é caracterizada por relações vitais e de conhecimento e amor, que nos levam a expressar o mistério da divindade em termos de processões. Então, olhando para a vida íntima de Deus, da Trindade, nós percebemos que essa vida íntima dele, ele não é que ele possui uma vida íntima, ele se identifica com ela. Ele é essa vida íntima, ele é essas relações ele é relação, ele é conhecimento, ele é amor, essas relações que se dão entre as três pessoas, de conhecimento e de amor. Então nós denominamos isso como processões. Pelos nomes revelados das três pessoas divinas, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, exige que pensemos Deus como o proceder eterno do Filho, do Pai. Vamos pensar Deus então, Deus Uno, né? Como Ele é. Como devemos pensar Deus tendo pela revelação o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, exige que pensemos Deus como, dois pontos, o proceder eterno do Filho, do Pai, tá? É um proceder eterno do Filho, o Filho, né, é gerado pelo Pai, e na mútua relação de amor entre os dois, que é o Espírito Santo, que procede do Pai e toma o Filho. Então, o Pai gera o Filho desde toda a eternidade, por isso que ele chama Pai, e o Filho chama Filho. E o Espírito Santo é aquele que toma, procede do Pai e toma o Filho. Ele é o amor entre os dois. Então, a revelação nos fala de duas processões em Deus. A geração do Verbo, ou seja, o Pai que gera o Filho desde toda a eternidade, e a processão do Espírito Santo. Relações que são o próprio Deus, pois Ele é pessoal. Então, essas relações em Deus, ou seja, Deus que é Pai do Filho, gera o Filho, e o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, essas relações em Deus são o próprio Deus. São o próprio Deus. Não são algo característico de Deus ou algo acidental em Deus, mas é o próprio Deus. Então, quando falamos em processão, pensamos em algo que sai de outro e implica mudança e movimento. Então, quando nós falamos em processão, estamos falando de algo que sai de um, que vai para o outro e implica mudança e movimento. Não é algo estático, no sentido de que as três pessoas divinas estão ali paradas e não acontece nada. Muito pelo contrário, né? Existe uma relação de movimento e amor, né, entre elas. Pai que gera o Filho. O Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, que toma o Filho, que é o amor dessa relação dos dois. Então aqui existe de algo infinitamente belo, porque compreendemos assim que o amor, então, se dá entre três. 2 é egoísmo. Mas entre três não há egoísmo.
Nós percebemos essa relação belíssima. E encontramos isso nos casais também. O marido e a mulher não se unem somente os dois, mas é uma relação que está com Deus, são três. Né? É uma relação também com Deus. E também são chamados a gerar um filho. Então, o amor na Trindade ele é perfeito. Porque ele não é algo, ele é o próprio Deus. Então, visto que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, a melhor analogia é com o espírito humano. Então, vamos ler esta analogia que o autor traz para nós, para compreendermos como isso se dá em Deus, essas relações em Deus, sendo que ele é um único Deus em três pessoas. Lembremos que toda analogia tem o seu ponto frágil. Mas o ser humano, com imagem e semelhança de Deus, foi criado à imagem e semelhança dele. Então, como imagem reflete aquilo que é, certo? É o modelo, por assim dizer, ideal. Então, vamos olhar para essa analogia com o espírito humano. Então, a melhor analogia com as processões divinas podemos encontrá-la no espírito humano, onde o conhecimento que temos de nós próprios não sai para o exterior. Nós, quando nos conhecemos, esse conhecimento que é gerado da nossa inteligência, do nosso espírito, sobre nós mesmos, ele não sai de nós, ele permanece conosco. E o conceito que fazemos de nós mesmos é distinto de nós mesmos, mas não está fora de nós. Então, quando nós nos voltamos nosso olhar para dentro, nos conhecemos, este conhecimento não sai para fora de nós. E este conceito que nós temos de nós mesmos não é nós. É um conceito que temos de nós, mas que também não está fora de nós. Então, esse conceito que nós temos produzido pelo conhecimento de nós mesmos está no nosso intelecto, quem nós somos, mas não está fora de nós. Mas também é completamente diferente de nós, porque não se identifica com o nosso eu. Então, o mesmo se pode dizer do amor que temos para conosco. A mesma coisa com o amor que temos para conosco mesmo. Ele não sai fora de nós. Nós nos amamos, e esse amor não sai de nós, mas permanece conosco. De forma parecida, em Deus, o Filho procede do Pai e é imagem sua. Da mesma forma como o conceito é imagem da realidade conhecida. Então, este conceito que nós criamos de nós mesmos, aqui o autor está fazendo a comparação do espírito humano. Bom, o Cristo, então, é essa imagem, este conceito que está em Deus. Só que esta imagem em Deus é tão perfeita que é o Deus mesmo. Com toda a sua infinitude, a sua eternidade, a sua onipotência, o Filho é uma coisa com o Pai. Então, diferente de nós, que esse conceito que temos de nós mesmos é imperfeito, em Deus isso não é imperfeito, é perfeito. De forma tão perfeita que se identifica com Ele, com toda a sua infinitude, a sua eternidade e a sua onipotência. O conhecimento que Ele tem de Ele mesmo é o Filho. Com todo o seu poder, onipotência, onisciência, onipresença, é uma só coisa com o Pai. O próprio algo com A maiúsculo, essa é a única e indivisa natureza divina, embora seja outro alguém. Então, embora seja outra pessoa divina, possui a mesma natureza que os une, a natureza divina. Então, o símbolo de Nicéia, de Constantinopla, exprimiu isso com esta fórmula: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. O fato é que o Pai gera o Filho, dando-se a Ele, entregando-lhe a sua substância e a sua natureza. Não em parte
como acontece na geração humana, mas perfeita e infinitamente. Não é como a geração humana que um bebê nasce com metade da carga genética do pai e metade da mãe. O pai doa uma parte da sua carga genética, uma parte da sua natureza. Não. Deus, quando Ele se doa ao Filho, Ele entrega toda a sua substância, toda a sua natureza. Essa geração eterna, da mesma forma então que o Filho é Deus. É Deus. E o mesmo se pode dizer do Espírito Santo, que procede como o amor do Pai e do Filho. Procede de ambos, porque é o dom eterno e incriado que o Pai entrega ao Filho, gerando-o, e que o Filho devolve ao Pai como resposta ao seu amor. Então, é um dom que o Pai entrega ao Filho e o Filho responde ao Pai, devolve ao Pai, entregando essa resposta de amor, que então é o Espírito Santo. Este dom é dom de si, porque o Pai gera o Filho, comunicando-lhe total e perfeitamente o seu próprio ser mediante o seu Espírito. Então, a terceira pessoa é, portanto, o amor mútuo entre o Pai e o Filho. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus uno e igual ao Pai e ao Filho. Ele procede do Pai, o qual, princípio sem princípio, é a origem de toda a vida trinitária, porque o Pai sempre é a fonte. E procede também do Filho, filioque, pelo dom eterno que o Pai faz de si ao Filho. Enviado pelo Pai e pelo Filho encarnado, o Espírito Santo conduz a Igreja ao conhecimento da verdade total. Então, o compêndio da Igreja Católica, no número 47. Então, ele procede do Pai, enquanto o Pai é fonte de toda a vida trinitária, e também procede do Filho pelo dom eterno que o Pai faz de si ao Filho, e o Filho, então, devolve esse dom ao Pai em amor. E o Pai e o Filho, então, enviam o Espírito Santo, como celebramos em Pentecostes, para levar a Igreja à plenitude do conhecimento da verdade. Então, o nome técnico desta segunda processão, a primeira é a geração do Filho, a segunda a processão é a expiração. Seguindo a analogia do conhecimento e do amor, pode dizer-se que o Espírito procede com a vontade que se move para o bem conhecido. Então, o Espírito é aquele que se move para a verdade do bem conhecido. Ele é a expiração. E essas duas processões, geração do Filho e expiração do Espírito Santo, chamam-se imanentes. E aqui a palavra não está sendo usada num contexto cartesiano, tá? De realidade aqui, mas que geração e expiração chamam-se imanentes por quê? Que existe, o que significa esse conceito? Existe sempre num dado objeto e é inseparável dele, que faz parte de maneira inseparável da essência de um ser, é inerente a ele, de longa duração, que permanece, dura, que é perdurável. Então, a geração e a expiração fazem parte do ser de Deus, é inerente a Ele, isso não vai se modificar. É inseparável dele, permanece. Esta relação, as processões trinitárias são eternas. Elas não vão terminar, porque faz parte da própria natureza de Deus. Ao contrário, então, é diferente, radicalmente, da criação como um todo, que é transeunte, que é passageira, que não perdura, de caráter transitório. O sentido de que é algo que Deus faz para fora de si. Então, tudo aquilo que veio fora, que Deus criou, tem sentido transeunte, que é passageiro, não perdura, que é transitório, mas na sua vida íntima não. Isso é imanente. Isso é imanente. Perdura, é estável, faz parte do seu ser, é inerente a ele.
Então, as processões dão conta da distinção em Deus, enquanto serem imanentes, né, dão razão da unidade. Então, enquanto as processões nos fazem ver a diferença das três pessoas divinas por como elas se relacionam, a imanência, né, dá razão da unidade, a razão de que ele é um ser uno, pela sua natureza, pela sua substância. Então, o mistério não pode ser reduzido a uma unidade sem distinções. Aqui tem dois polos que temos que tomar muito cuidado para não cair em heresia quando nós falamos da Santíssima Trindade. Então, ele não pode ser reduzido a uma unidade sem distinções, como se Deus estivesse usando três máscaras. Então, como se a natureza de Deus, claro, é uma só, a substância é uma só, tá? E aí nós vamos ver Deus se apresentar com três máscaras. Um ser que se apresenta como o Pai, se apresenta como o Filho e se apresenta como o Espírito Santo. Não. São três pessoas divinas distintas, reais, que são um só Deus. Ou, por outro lado, três pessoas divinas distintas, sem unidade perfeita, como se tratasse de três deuses. Então, muito cuidado com isso. Deus não são três máscaras que ele coloca e Deus não é três deuses, mas é uno e trino. Três pessoas divinas e distintas que se relacionam e que esta relação neles, a geração e a inspiração do Espírito Santo fazem essa distinção nas pessoas e os nomes que a própria revelação nos deu, porém, são um só Deus. Porque essas relações se identificam com o seu ser. Tá? Então, as duas processões são a geração e a expiação, são o fundamento das diversas relações que em Deus se identificam com as pessoas divinas. O ser do Pai, o ser do Filho e o ser expirado por eles, que é o Espírito Santo. Então, de fato, como não é possível ser pai e ser filho, tá, da mesma pessoa, não pode ser pai e filho da mesma pessoa. No mesmo sentido assim, não é possível ser ao mesmo tempo a pessoa que procede pela inspiração, né, e as duas pessoas das quais procede. Você não pode ser ao mesmo tempo a inspiração, né, do Pai e do Filho e ao mesmo tempo ser o Pai e o Filho, porque você procede deles. Entende? Você não pode ser filho e pai ao mesmo tempo. Você não pode ser pai e filho da mesma pessoa ao mesmo tempo. Então, aqui nós percebemos a clara distinção das três pessoas divinas. Tá? Convém esclarecer que no mundo criado, as relações são acidentes. Na relação de pai para com o filho, do filho para com o pai, esposo e esposa, são acidentes. No sentido de que as suas relações não se identificam com o seu ser. Não se identificam com o nosso ser. A relação que o pai e o filho têm, o filho e o pai têm, aqui neste mundo, né? Aqui estamos falando de um pai normal, né? O pai biológico, de uma criança concreta. Ali, essa relação dos dois, ela não se identifica com o ser do pai. Tá? Embora, claro, como diz o autor aqui, caracteriza no que é mais profundo, como no caso de uma filiação. É claro que tem algo de profundo nisso, nessa relação. Mas esta relação não se identifica com o ser, nem do pai e nem da criança que é filho. Em Deus, como nas processões, né, na geração e na inspiração, é doada toda a substância divina e não partes dela, como na geração de uma criança, né, como é doada toda a substância divina, as relações são eternas, então, lógico, se ele doa toda a sua
na substância divina, então as relações são eternas, porque Deus é eterno. Então, identificam-se com a sua própria substância. Então, se na relação você entrega toda a sua substância divina, então as relações são eternas e identificam-se com a sua própria substância. Ao contrário, então, de um pai e de uma criança. Tá? Então, em Deus, então essas três relações eternas, não só caracterizam, mas identificam-se com as três pessoas divinas. Visto que o Pai, pensar, quer dizer pensar no Filho, automaticamente. Como elas se identificam com o ser de Deus, então dizer que o Pai pensa é dizer pensar no Filho. E pensar no Espírito Santo quer dizer pensar naqueles a respeito dos quais Ele é Espírito. Assim, as pessoas divinas são três alguém, mas um único Deus, como nós fizemos a comparação com o próprio Espírito humano. Não como se dá entre três homens que participam da mesma natureza humana sem a esgotar. As três pessoas são cada uma toda a divindade, identificando-se com a única natureza de Deus. Então, as três pessoas divinas se identificam com a única natureza de Deus. E a Igreja diz assim, então, no compêndio número 48. A Igreja exprime a sua fé trinitária confessando um só Deus em três pessoas, Pai, e Filho e Espírito Santo. As três pessoas divinas são um só Deus porque cada uma delas é idêntica à plenitude da única e indivisível natureza divina. Elas são realmente distintas entre si pelas relações que as referenciam umas às outras. O Pai gera o Filho é gerado pelo Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então, ele é uno, enquanto as três pessoas são um só Deus, possuem a mesma substância, a mesma natureza divina, e percebemos a distinção nas pessoas pelas relações que são eternas e por comunicar, então, a própria substância nas relações, é o mesmo Deus. Tá? E o autor continua, então. Então, as pessoas são uma na outra. Entendem isso? Bom, vamos lá. Ele se entende uma na outra, porque existe uma eterna relação, uma eterna doação. A geração e a inspiração são eternas, as relações, as processões são eternas. Então, as pessoas são uma na outra, na medida em que é uma a substância, uma a essência divina, que não se divide. Por isso Jesus diz a Felipe que quem o viu, a ele viu ao Pai. Enquanto ele e o Pai são uma só coisa. São uma na outra. Essa dinâmica, que tecnicamente se chama de pericorese, ou circumincécio, dois termos que fazem referência a um movimento dinâmico, em que um se intercambia com o outro, como numa dança em círculo. Ajuda a percebermos de que o mistério do Deus uno e trino é o mistério do amor. Então, uma se doa completamente à outra, a outra se doa à outra, a outra se doa à outra completamente. Essa doação é o próprio ser e natureza de Deus que faz, então, que é esta unidade. Mas as relações entre elas, que são eternas, que são distintas, então, diferenciam as três pessoas divinas. Tá? Então, essa doação, esse estar uma totalmente na outra, é o que a teologia chama de pericorese. O circumincécio, como no círculo, numa dança em círculo, que uma pessoa vai passando pelo lugar da outra. Uma pessoa passa pelo lugar da outra. Então, é uma na outra. Sempre mantendo
as distinções das pessoas divinas. Não é que o Filho toma o lugar do Pai, o Pai toma o lugar do Espírito Santo. Não é isso. É que uma está totalmente na outra. Ao ponto de Cristo dizer, bom, quem me viu, viu ao Pai. Então, Ele próprio é eternamente permuta de amor. Pai, Filho e Espírito Santo. E destinou-nos a tomar parte nessa comunhão. Tá? Então, nós somos destinados, claro, nós somos imagem e semelhança dessa comunhão trinitária, dessa comunhão divina, e somos chamados a essa mesma doação, a este mesmo amor. Nós, enquanto seres humanos, somos chamados a nos doar, a nos entregar, sem reservas. Sem reservas. Porque quando todos fazem isso, de uma forma alicerçada em Deus, de uma forma cristã, quando nos doamos, outros vão se doar a nós. E aqui está a beleza do amor, que tudo entrega. Entrega o seu próprio ser. Uma mãe que vê o seu filho passar perigo, ela, naturalmente, ela vai entregar a sua vida. Vai entregá-la por Ele, tudo que tem, se doar, se entregar. Nós somos feitos para isso, para essa relação de amor, porque somos imagem dessa relação de amor eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você pode dizer assim, Padre, eu não consigo compreender muito isso. Que bom, porque a Trindade é um mistério. Santo Agostinho, aquela história que todos nós já conhecemos, mas vou relembrar aqui para aqueles que não conhecem. Santo Agostinho teve uma visão uma vez, nessa busca que ele tem a Deus, que ele tinha a Deus, estava numa praia, uma criança numa praia, e cavucava ali a areia e buscava a água do mar e colocava dentro do buraco da areia. Buscava a água do mar e colocava dentro da areia. E então um anjo apareceu e disse, o que você está fazendo? Não me lembro agora na história qual se foi um anjo, mas enfim, alguém apareceu e disse, o que você está fazendo? Ele disse, olha, eu estou tentando pegar toda essa água do mar e colocar dentro do buraco. Ah, sim, agora perdão, lembrei da história. Santo Agostinho viu uma criança fazendo isso na areia. A criança ia, buscava a água do mar e colocava dentro do buraquinho. Ia, buscava a água do mar. Santo Agostinho olhou para ela e falou assim, bom, mas o que você está fazendo é inútil, é impossível você pegar toda a água do mar e querer colocar dentro desse buraquinho. Então aquela criança, que Santo Agostinho entendeu que era um anjo, lhe disse, olha, a mesma coisa acontece contigo. Você quer entender a Trindade, Santo Agostinho escreveu um tratado sobre a Trindade, você quer entender sobre a Trindade, você quer colocar toda essa água do oceano nesse buraquinho da sua cabeça que é finito. Então nós não temos a pretensão aqui de explanar o tratado da Trindade, de forma alguma, porque é um tratado grande, muito grande. Nós estamos aqui para isso, mas para darmos a noção básica, da catequese básica, de adentrarmos humildemente a este mistério de Deus e trazer luz para a nossa vida de oração, para a contemplarmos cada vez mais. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.